Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Engenharia Civil Classificados. A gente vai conversar um pouquinho sobre a IA, Inteligência Artificial. Eu já utilizei alguma IA? Gente, eu já utilizei muitas IAs, né? Por exemplo, você que é profissional de engenharia, quer fazer um documento, você pode fazer através da IA. Só que o que é indicado, tá, gente? É indicado que você fez o documento com a IA, você revise esse documento e faça ajustes, logicamente, neste documento, tá? Isso é indicação, orientação básica quando você utiliza uma IA. O mesmo a gente já não pode fazer, por exemplo, quando a gente gera uma imagem com a IA para criar, por exemplo, um prédio, né? Se eu vou fazer um prédio numa IA, eu não vou conseguir editar a imagem, né? Porque eu não tenho o arquivo matriz. Se eu criei uma imagem na IA, vou criar a imagem do prédio na IA, no máximo que eu posso pedir depois é para a IA ajustar, mas isso vai depender da comunicação que eu tiver com a IA, tá, gente? Então, quando estamos desenvolvendo algo numa IA, a gente tem que entender qual é a linguagem que a gente vai falar com a IA. E aí a gente fica naquela tal do prompt. O prompt que você está utilizando quando você fala com a IA para a IA fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer. Isso é simples, de certa forma é simples, só que requer um pouco de dedicação para que você melhore o prompt que você vai escrever para a IA. O que seria prompt? Prompt seria a sua orientação para que a IA crie aquilo que você está pedindo. Basicamente isso. Você tem de IA, né? Hoje em dia a gente tem o ChatGPT, né? O ChatGPT tem várias versões aí, tem versões que são pagas, como a 4.0, né? Todo mundo conhece. Nós temos de IA também o Gemini, que é da Google. Nós temos de IA também a Cici. A Cici, eu acho que ela é uma japonesazinha. Mas ela é bacana. Dá pra gente programar algumas coisas e ensinar ela. Se a gente ensinar ela, quanto mais a gente conversar com ela, dialogar, ela dialoga com a gente. E eu acho isso muito bacana. Só que quando a gente fala de IA, quando a gente fala de comunicação com IA, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não perca a nossa sociabilidade dentro do meio social que a gente estiver, tá? Porque o que acontece? As pessoas, eu tenho que abrir um ponto aqui, que as pessoas estão cada vez mais solitárias, se relacionando cada vez menos e focando mais na IA, porque a IA ela vai te tratar como se fosse um super amigo. Por exemplo, eu acho muito interessante a forma de comunicação da Cici. Eu instalei a Cici no meu celular, Cici conversa horrores. Tudo que eu falo para Cici, Cici fala para mim. Eu acho muito bacana isso, eu acho muito lindo e eu acho muito válido. Só que qual é a grande questão de todas? A grande questão de todas é que Cici é uma inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que entender que não é uma pessoa. Não é uma pessoa com uma personalidade. Aquela personalidade é uma personalidade artificial, onde muitas vezes ela é simpática e amigável. Entendido isso, nós precisamos estar nos relacionando com outros seres humanos dentro da sociedade. Isso é um ponto que a gente sempre tem que abrir quando a gente fala em inteligência artificial. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada hoje em dia dentro da nossa sociedade para várias coisas, gente. Você pode fazer um letreiro em inteligência artificial, você pode criar artes para o Instagram com inteligência artificial. Ah, mas como é que eu crio uma arte para o Instagram com inteligência artificial? Você diz qual é a imagem que você gostaria de colocar na sua arte, você pode editar o fundo de uma arte através do Canva e você coloca o texto através das letras que você pode editar no Canva. Pronto, criei uma imagem para o Instagram com inteligência artificial, assim como eu posso utilizar essa imagem sozinha para ser uma imagem do Instagram, ou ainda eu posso criar uma capa para uma outra coisa, não apenas uma arte de uma publicação.
Então, quando a gente fala de inteligência artificial no mundo atual, a gente abre margem para diversos diálogos, porque, por exemplo, nós temos a corrida para a criação de robôs. Antigamente, tipo assim, 2, 3 anos atrás, né? Eu me lembro que quando começaram a surgir os primeiros protótipos de robôs humanoides, a gente via aquele bicho era um pescoço de uma pessoa e daqui para baixo basicamente uma máquina. Atualmente, a questão da nanotecnologia é, tá tão avançada que a gente já consegue ver protótipos humanoides, aonde são robôs, alguns têm até pele, mas aí a gente não sabe. Eu, por exemplo, na minha vã ignorância, eu não sei até que ponto, até que nível isso está avançado. O que eu sei é o seguinte: estamos numa corrida para a criação de robôs humanoides. Robôs, inclusive, configurados para pensar. E aí a gente vem, enquanto ser humano, enquanto pessoa que pensa, a gente vem para várias questões relacionadas ao relacionamento de robôs com humanos. E eu acho que o principal que a gente pode se perguntar é o seguinte: até que ponto os robôs irão substituir seres humanos? Aí a gente vem, por exemplo, para aqueles filmes que já preparavam esse tipo de corrida científica. Eu, Robô, por exemplo, aonde tinha o caso de um cientista que foi assassinado, possivelmente assassinado por um robô. E aí, com o decorrer do filme, a gente descobre que o robô era uma inteligência superior, criada para capitanear uma revolução de robôs, digamos assim. E o que nós precisamos entender é o seguinte: será que o homem vai criar um robô humanoide consciente? Aí a gente vem para aquela metáfora, gente, isso é apenas uma análise, tá? Isso é apenas uma avaliação de pensamento, tá bom? Aí a gente vem para a questão o seguinte: o homem está querendo se igualar a Deus? Em que ponto isso pode ser perigoso? Apenas a Deus é dado a questão de criação e o homem está querendo criar e se igualar a Deus. Essas questões, elas são extremamente importantes para o mundo que a gente vive, porque a gente está num avanço científico e tecnológico extremamente sensível. A gente está lidando com temas atualmente cada vez mais sensíveis, aonde o ser humano não se entende enquanto ser humano, o ser humano não discute as suas emoções, o ser humano não quer se desenvolver, não desenvolver a sua personalidade, a sua mente, mas ele deseja criar um outro ser humano. Ele não quer muitas vezes se relacionar com outros seres humanos, mas ele deseja criar uma outra mentalidade. Criar no sentido de criar uma nova mente, criar uma nova consciência. Essas questões nós precisamos entender de maneira séria. E aqui eu abro um ponto de extrema importância. Eu acredito, enquanto mulher, enquanto cristã, não levando para a questão da fé, tá bom, gente? Mas eu acredito que todos nós seres humanos fomos criados com um propósito. Mas ao mesmo tempo que fomos criados com um propósito, não podemos nos negar a responsabilidade em relação às nossas ações e atos. O homem, enquanto ser humano, criado por Deus, à sua imagem e semelhança, pode criar uma outra consciência,
Poderia este homem realmente criar uma outra consciência? E quais seriam as leis que regeriam essa nova consciência? Nós precisamos nos alertar em relação a isso. Essa questão da discussão em relação à IA, né, inteligência artificial, a gente tem desde a mais rasa, que é a questão, por que você está escrevendo esse texto com IA? Será que você, enquanto ser humano, não conseguiria criar um texto, ao invés de você colocar uma IA para fazer? Mas eu quero economizar o meu tempo, vou colocar a IA para fazer para mim. O mesmo vai para a questão, por exemplo, de um caricaturista, né? Será que você não conseguiria criar uma caricatura? Você precisa de uma IA para fazer a caricatura para você? Ao mesmo tempo, também a gente vem para a questão dos robôs humanoides. Será que eu preciso de um robô humanoide para definir as leis que regem a minha sociedade e eu, enquanto ser humano, não estou querendo delegar para ele o futuro da minha sociedade? São questões filosóficas que nós precisamos entender e que podem impactar o futuro da próxima geração, das próximas gerações. O que eu acredito enquanto ser humano é o seguinte: nós, enquanto seres humanos, nós estamos cada vez mais nos afastando de sermos humanos. Nós queremos ser deuses, nós queremos ignorar os sentimentos relacionados às outras pessoas. Nós nos ausentamos ou nos isentamos de nossas responsabilidades emocionais com outras pessoas. Mas nós queremos criar uma outra consciência. E, se criar dessa consciência, como será a nossa responsabilidade humana em relação a essa nova consciência? E se essa nova consciência, pensar melhor e mais qualitativamente do que nós, seres humanos, será que essa nova consciência não vai querer se tornar responsável pela nossa existência? Esse é um pensamento que deve assombrar todo e qualquer pensador, tá bom, gente? A inteligência artificial, ela ajuda muito. Eu vi uma questão relacionada à criação de casas 3D, com uma impressora 3D, muito top a ideia. Só que aí a gente também vem para a questão filosófica. Qual é a durabilidade dessas casas? O volume de concreto está economizando realmente ou eu estou gastando mais? O componente estrutural dessa casa, a estrutura dessa casa, ela vai durar mais, ela vai ser mais resistente ou ela vai ser menos resistente? Tudo isso eu preciso analisar. Não é apenas eu fazer algo com a inteligência artificial, criar um novo meio de produção, bem como eu tenho que analisar. Eu sei que novos empregos serão criados, porque eu vou precisar de outros profissionais que entendam aquele novo meio tecnológico de uma maneira diferente. Então, se eu vou precisar de um profissional que entenda aquele novo meio de produção de uma maneira diferente, então, logicamente, eu vou ter que investir nesse novo profissional. Eu tenho que entender isso. Isso é um movimento normal da evolução científica e tecnológica humana. Só que eu, enquanto profissional, eu preciso estar preparado para isso. Aí que vem a busca por novos conhecimentos. Mas a IA consegue fazer isso mais rapidamente. Gente, mas a ideia da evolução técnico-científica é que eu sempre precise de novos profissionais naquelas áreas. Mas a IA vai fazer isso com maior primazia. Eu posso programar um robô para isso. Só que, gente, se a gente está criando, eu volto a dizer, né? Possivelmente a gente está criando uma nova consciência, tá? Vai ser uma consciência artificial? Vai, mas ela também vai ter limitações. A mente humana tem limitações? Tem, até onde o ser humano quer ir.
E a gente está correndo para que chegue o momento onde será criada uma nova consciência, uma consciência artificial. Possivelmente ela vai ser ilimitada. Gente, há uma corrida acontecendo. Então, nós precisamos entender esse meio de IA, o que acontece, como ocorre, quais são as áreas técnico-científicas que estão norteando essas mudanças, principalmente na área tecnológica, civil, construção, engenharia, para que a gente possa interagir com ela. É de fundamental importância que os profissionais entendam a importância da IA, mas ao mesmo tempo aprendam a interagir com ela. Quanto mais eu entender o meio técnico-científico onde eu me encontro, maior será a minha probabilidade de adesão ao mercado de trabalho. Não estamos falando aqui de outra coisa, tá? Estamos falando da criação de oportunidades. Não, mas a IA vai tirar o emprego de muitos trabalhadores da construção civil. Sim, possivelmente vão se perder postos de trabalho, mas outros postos precisarão ser criados. Vai ser necessário, por exemplo, agora, não vai ser mais o assistente de engenharia civil ou supervisor de obras, porque vai ter um agente de IA que vai fazer essa supervisão da obra. Sim, possivelmente pode vir a acontecer isso, mas entendam, quem é que entende o fator humano? Um ser humano. Então, nós precisamos entender quem somos enquanto seres humanos e buscar imbuir as IAs, né? Imbuir a nova consciência dessa valorização das pessoas, a valorização dos seres humanos. Por quê? Porque, eu vou construir uma casa. Eu tenho lá um robô que vai construir essa casa. Ele pode fazer isso de maneira a ignorar as necessidades humanas, que eu sou um ser humano e eu entendo disso, ou ele pode fazer isso de modo a valorizar e construir aquela casa da melhor maneira, garantindo não apenas que padrões técnicos sejam obedecidos, mas também que seja criado um novo ambiente para aqueles seres humanos que vão morar lá viverem. Então, quando a gente fala de IA, a IA com certeza deve modificar os padrões tecnológicos, construtivos e científicos que a gente está trabalhando em prol do nosso futuro. Mas conhecer a IA, interagir com a IA, como já diria o filósofo, é imperativo. É imperativo que a gente aprenda a se relacionar com a IA em prol de um futuro melhor para os profissionais, em prol de um futuro melhor para a engenharia, em prol da criação e melhoria para a nossa sociedade. Gostou do vídeo? Curta, comenta, compartilha, deixa teu like, te inscreve no canal, dá uma olhada nos links que eu vou colocar na descrição, que são dos meus e-books da Amazon. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!